sábado, tudo bem? Bom, antes de tudo nós queremos agradecer a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma vez estar aqui e também agradecer vocês, tá? Estar aqui com a gente todos os sábados aí, e nós estamos felizes por isso, por vocês estar nos acompanhando aí, né, aprendendo junto com a gente. Aqui estamos os professores já apostos para nós recapitular a lição da Escola Sabatina, esse acréscimo, né, que é tão importante para nos conduzir, para nos levar a compreender melhor alguns textos bíblicos, né? A lição da Escola Sabatina ela tem esse papel de nos levar para dentro da Bíblia, né? Ela nos orienta. É como se você tem que abrir uma porta e você precisa de lá dentro da porta está o conteúdo, mas para abrir você tem que ter uma chave, né? Então a lição ela seria mais ou menos isso, né? Ela nos conduz à Bíblia Sagrada, porque aqui dentro está toda a riqueza que o ser humano precisa para estar na presença de Deus. Então, nós queremos agradecer você por isso. Nós estamos na lição de número 3, né? A história de fundo, o prólogo, tá? O prólogo. E a gente vai entender o que significa essa questão aqui também, né? Olha só. Antes de nós iniciarmos a nossa lição, nós pedimos você que feche seus olhos para a gente fazer uma breve oração. Por que a gente faz sempre uma oração antes de estudar? Porque nós não temos o direito de falar sobre a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, sem antes pedir permissão àquele que pode nos dar a luz o suficiente para entendermos, certo? Então é por isso que deve fazer oração toda vez que for falar sobre a palavra de Deus, for estudar a palavra de Deus. Tudo bem? Então vamos orar. Querido Pai, obrigada porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estar na Tua presença nesse santo sábado. Obrigada porque o Senhor também está dando a oportunidade para as pessoas que estão do outro lado, nos ouvindo, nos vendo, para que elas também possam receber neste momento o alento no coração, o entendimento, que o Teu Espírito Santo faça acampamento na nossa mente e na mente dessas pessoas que estão ouvindo e vendo. Fique conosco, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, lição de número 3, a história de fundo e o prólogo, né? Lição de número 3. O verso para memorizar, que é o texto base da nossa lição dessa semana, está lá no livro de João, capítulo 1, verso 1. Ali o escritor ele começa não falando em Jesus, não falando em Deus, mas ele começa o texto falando no princípio. Olha, isso é importante. Ele fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou seja, e o verbo era o próprio Deus, né? Mas por que fala no princípio? Interessante que quando você liga João com a criação lá no Éden, né? Quando você liga João com os primeiros capítulos lá do livro de Gênesis, você vai ver que João está dizendo no princípio. Qual era o princípio? Lá na criação. Quer dizer que quando Deus criou o mundo, Jesus já existia. Ele estava lá na criação. Então ele era o princípio. Né? E interessante que ele está fazendo um Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ele está jogando a nossa mente para a primeira frase da Bíblia. Exatamente. É isso aí. Ele usa assim, as mesmas palavras. Né? Ele podia falar no início, não. No princípio. Para a gente lembrar que no princípio criou Deus os céus e a terra e começa no princípio. Aí ele fala sobre a divindade, ele fala sobre a eternidade, né? Porque Jesus não é um ser criável, certo? Jesus não foi criado, porque muitos podem defender isso, não, mas Jesus veio a esse mundo, ele nasceu como uma criança, então ele foi criado. Não, já existia. Aqui, o interessante é que na primeira lição que nós vimos, João ele pegou os milagres. Nessa terceira lição que nós estamos estudando, ele volta no início do livro. Agora você vê que está bem no início do livro, e esse é o prólogo, né? Esse prólogo aí, se eu me falo melhor, ele vai até o versículo 18, né? Do 6 a 18, né? 6 até o 18. Aí o que é esse prólogo?
Quer dizer, ali fala a palavra, a divindade, que essa palavra que foi o verbo que estava lá no início, quando o mundo foi criado. Então veja só, quando que Jesus foi criado? Jesus? Ele é pré-existente, entende? Então a terra, ela tem um ciclo, ela foi criada. No dia em que Deus criou Adão e Eva, Jesus já existia. Sim. Ele estava lá. Então o que o apóstolo Paulo quer dizer agora? Se vocês pensam que Jesus nasceu agora, que se vocês pensam que Jesus nasceu agora, que dentro da nossa época, não, ele é lá do início, lá do princípio. Então Jesus ele é coexistente com o Pai. Então ele é a Trindade, ele é eterno, ele não tem começo e ele não tem fim. Sim. Entendeu? Então é isso que o apóstolo João quer colocar então na cabeça dos seus irmãos. A Bíblia não explica a origem de Deus. Exato. Ela não se dá Não esse tem trabalho. como Paulo explicar. Não tem. Ela vai esgotar e não consegue. Não consegue. Eu não estou lembrado do texto agora, mas tem um texto sagrado que fala que Jesus é o Pai da eternidade. Olha só, é um Deus forte, Pai da eternidade. Príncipe da paz, Deus forte, Pai da eternidade. Aí nós temos que saber o que é eterno. Eterno é algo que nunca teve começo, algo que nunca teve fim, é eterno. É por isso que Deus vai falar assim, olha, antes de mim nunca houve, depois de mim nunca haverá. A Bíblia fala assim que aquele que foi revelado é para o ser humano, que não foi revelado não tem como. E não cabe. Você sabe por quê? A nossa mente ela é finita. Se você começar a pensar como é que Deus foi criado, como é que Deus passou a existir, como é que criou o mundo, como é que foi isso? Você fica neurótico, você sabia? Você vai entrar numa paranoia tão grande que daqui a pouco você fica neurótico. Por quê? Porque essa não é a revelação para o homem. Isso aí vai acontecer depois dos 1000 anos. A Bíblia diz que a nossa faculdade será aumentada. E você não vai passar a entender a Deus. Porque a partir do momento que você passa a entender a Deus, você vira Deus. Ninguém entende a Deus. Deus é incompreensível. Mas a mente vai ser muito mais aberta, isso aí é sem dúvida. O que tiver de saber, ele vai passar. Nossa. E outra, eu vi alguém fazendo uma comparação justa, né? Você é um baldezinho, aqueles baldezinhos de 5 litros, né? E Deus é um oceano. Você não cabe, não tem como, né? Não vai caber nunca. Já fizeram essa pergunta para mim. Se tudo tem um princípio, tudo tem pai, quem é a pai de Deus? A mesma resposta que o irmão falou é isso. Não cabe a nós saber de onde, se Deus tem um princípio ou não. Interessante que a Bíblia, o irmão Tomás falou uma coisa bem interessante aí, sobre a eternidade. E ele é acima da eternidade ainda, porque ele é o pai da eternidade. É o Pai. Entendeu? É isso aí. Ele é o pai. Agora, cabe na mente do ser humano saber quem é pai de Deus. Vai enlouquecer na É fácil ele ter uma noção mais ou menos, porque é o seguinte, o ser humano vive no tempo. Deus vive na eternidade. Agora, como é que você vai processar isso? Sim, fora da sua dimensão. E outra coisa, irmão, é fácil de resolver isso porque, assim, ó, se você... Existem pessoas que ensinam que Jesus é criado. A gente sabe disso. Jesus é uma criatura, a primeira criatura que... A primeira coisa que Deus fez foi Jesus. Só que para ensinar isso, ele teve que mudar a Bíblia. Eu acredito que os testemunhos de Jeová creem Sim. Mas aí eles tiveram que ir lá e mudar a Bíblia. É Eles por tiveram isso que que fazer eu uma digo. editora própria deles, porque não Para adulterar a Bíblia. Para adulterar, exatamente. É por isso que eles não creem em Jesus, porque ele fala que Jesus é criado, é criatura. Sim. Então, E sabe qual é a coisa mais ruim? É porque Jesus está em toda a escritura todinha. Exato. Se você olhar, hoje o mundo teológico cristão, ele ensina uma coisa errada. Porque no mundo teológico cristão, eles dizem que existe 3 dispensações. A dispensação do Pai, no Antigo Testamento, a dispensação do Filho, no Novo Testamento, e com os apóstolos, a dispensação do Espírito Santo, quando Jesus sobe, né? E se você olhar na Bíblia, não existe dispensação de Deus do Pai. Quando Jesus vai falar do Pai, ele fala assim, ninguém viu o Pai. Ninguém viu o Pai. só ele mesmo. Ou seja, se ninguém viu o Pai, aquele Deus que falou com Moisés era quem? Jesus, hein? Se ninguém viu o Pai, aquele Deus que falou com Josué era quem? Jesus. Aquele Deus que falou com Abraão era quem? Jesus. Ninguém viu, ninguém é ninguém.
Então não existe dispensação do Pai, né? Existe dispensação do Filho, que estava lá no Antigo Testamento, sem encarnar, e depois no Novo Testamento ele se encarna, e quando ele sobe, ele dispensa o Espírito Santo sobre nós. Então assim, ninguém viu o Pai. Agora, quando o apóstolo Paulo ele fala uma coisa bonita, ele fala assim, nós não o conhecemos, mas um dia conheceremos face a face, né? Agora tem uma promessa para o futuro, né? Agora, que já viu, ninguém viu. Então, não era o Pai que fazia no Antigo Testamento, era o Filho. E sabe que a coisa mais triste é que os mestres da lei, eles estavam em contato o tempo todo com Deus no Antigo Testamento, porque eles estavam ali, né, lendo as Escrituras. E quando Jesus chegou, eles não conheciam. Não conheciam. Isso é incrível, porque eles tinham intimidade com o texto bíblico, porque quando Deus conexão com Deus não tinha, eles tinham conexão com eles mesmos, né? Era forma. Exato. Tinha. Interessante que essa passagem que nem nós nessa época. Essa passagem dele. Interessante que quando Deus pediu que Moisés ele fizesse um santuário, né? Olha, você vai fazer um santuário para que eu possa habitar no meio de vós. Você vê que então Jesus ele veio até o santuário para habitar no meio de Israel. Sim. Que coisa, né? Então ele habitou no meio do povo de Israel pelo santuário, porque aquele santuário era onde ele comunicava com o povo e aonde o povo se comunicava com Deus. Aí o Novo Testamento diz assim, vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus. Então Jesus veio representar quem? Veio representar o Pai. Aí por isso que ele fala, quem vê a mim, exato. Ou seja, então assim, você vê que por essa teologia é que a gente vê aberrações. Porque o cara vem e fala bem assim, no Antigo Testamento era o Pai, no Novo Testamento era o Filho. No Antigo Testamento era o Filho. Sempre foi o Filho, né? Então assim, aí qual é a aberração que a gente vê disso? É que o cara fala bem assim, no Antigo Testamento você vê o Deus sem graça, que é o Deus ali da lei, que faz carrasco, que mandava matar e tal. Aí já no Novo Testamento a gente vê um Deus mais light, né? Que é a graça de Deus, né? Então no Antigo Testamento tem a lei e no Novo Testamento a gente tem a graça. Por que o cara chega a essa conclusão? Porque ele entende o texto todo errado. Exato. E qual é a prova disso? É que quando Jesus vai conversar com os discípulos, quando Jesus vai conversar com os fariseus ali em João 8, ele fala bem assim, vocês não conhecem Abraão, vocês não são filhos de Abraão, na verdade vocês são filhos do diabo, né? Porque eu conversei com Abraão, ele fala assim, eu sou é o Deus que conversou com Abraão, então ele está assumindo a pessoa, e eles pegaram em pedra para apedrejar Jesus. Não mostrando quem ele é de fato, né? Ou seja, ele é o próprio Deus. Eles compreenderam que ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. E ele está falando, além de ele falar que conversou com Moisés, ele também disse que conversou com Abraão. E ele falou, rapaz, você não tem nem 30 anos de idade que você conversou com Abraão. Nós já estamos com 70, 80, ninguém conversou. Ou você ficou louco ou um demônio tomou conta de você, né? Os caras satirizaram ele. A verdade, amigo, engraçado, é que talvez você possa ter ouvido isso muitas vezes. Que Jesus foi criado, a primeira coisa que Deus criou foi Jesus. Bom, isso não é verdade. Isso não é verdade. Como já falamos aqui, a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, um Deus forte, Pai da eternidade. Agora eu te pergunto, você que acredita nisso e que já ouviu essas coisas, a eternidade passou a existir somente depois de Jesus? Depois que Jesus veio ao mundo que a eternidade passou a existir? Antes de Jesus não existia nada? É isso? Porque para ele ser criado, a eternidade teve que existir depois dele. Ele é o Pai, né? Porque a Bíblia está dizendo que ele é o Pai da eternidade. Eu te pergunto, antes de Jesus já existiu algo ou não? O princípio é quando Jesus aparece, nada para trás importa, nada existiu, isso é mentira, isso nunca aconteceu? Para você acreditar nisso, o mundo, a existência do universo tem que ter acontecido de Jesus em diante. A Bíblia está dizendo que ele é o Pai da eternidade. E como nós já falamos aqui, eternidade é algo que nunca teve início, que nunca teve fim. E se Jesus é o Pai da eternidade, antes que a eternidade existisse, Jesus era. É por isso que o irmão Paulo diz que ele fala, eu sou. Certo? Ele é. Antes de qualquer coisa, ele é Jesus Cristo.
Você sabe um ponto importante aqui na parte de segunda-feira, que fala que a palavra se fez carne. Veja, Deus, ele preza por habitar com o ser humano. Ele fez, exatamente, ele fez isso lá no Velho Testamento, quando ele pediu para Moisés, faça um santuário, da mesma forma como que você vai ver, um santuário no céu, para que eu possa habitar no meio de vocês. O João fala assim, olha, e agora a palavra, o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Então o próprio Deus vem, o próprio Deus, pela intervenção de Jesus Cristo, vem habitar conosco. Agora veja só, há uma interpretação assim, muito errônea quanto a isso aqui, de colocar Deus do Velho Testamento como um Deus tirano, né? Muitos falam assim, meu Deus tirano, por quê? Porque a senhora não fez, morre. Quando você vê aquela história de Nadab e Abiú, por exemplo, Nadab e Abiú usar, você olha e fala, meu pai, como é que Deus aí você vai para o Novo Testamento, você vê a história de Ananias e Safira, e você fala, então você vê que é a mesma coisa. Não muda. Qual que, veja só, então quando as pessoas olham e falam assim, mas é um Deus que ele é tirano. Não, é o pecado que fez aquilo ali, porque quando você olha para o Velho Testamento, aqueles estavam de que forma? Totalmente contrário àquilo que Deus havia pedido. Sim. Quando vai para o Novo Testamento, olhando dessa feira, da mesma forma também veio a mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o próprio diabo. E os mentirosos guardaram o reino dos céus. Sim. Entende? Então veja só, se você olhar para isso daqui, Novo e Velho Testamento, você vai ver que é o mesmo Deus. Em circunstâncias, às vezes um pouco... Ele respeita a cultura, né? Exato. Ele respeita a cultura humana. Ele não chega e mete o pé. Não, ele respeita a cultura. Exato. É um Deus gentil, né? Exato. Então, assim, que está disposto a se relacionar com o ser humano, não é fora da cultura do ser humano, ele vai dentro da cultura do ser humano. E se hoje Jesus viesse, ele iria usar calça, talvez paletó, igual nós, bermuda, calça jeans, tênis. Se vier na nossa cultura, né? É cultura, ele não está a parte da cultura humana, né? Para se relacionar com tudo isso pela misericórdia, para se relacionar com o ser humano, né? Então, achar que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Novo Testamento é antibíblico. E vai contra as palavras do próprio Jesus, que está dizendo que ele era o Deus do Antigo Testamento, que é o Deus que se relacionou com Moisés e com Abraão. Olha só, o Velho Testamento vai dizer que, para Moisés, né? Fala para Moisés, Deus fala para Moisés, e farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, habitar, armar uma tenda no meio do meu povo, estar presente, né? Quando a gente vai ali no Santíssimo, a gente vê a Arca da Aliança, né? E o Shekinah ali, um brilho acontecendo, a presença de Deus conosco. Quando Jesus vem encarnado, a mesma coisa acontece. Né? A Bíblia diz que é Deus conosco. Jesus vem, se faz carne e habita no nosso meio, ou seja, arma a sua tenda no nosso meio. No Novo Testamento também. Quem fez isso no Velho Testamento? Foi ele mesmo, né? Ele mesmo. Sim, exato. E assim, quando fala que o verbo se fez carne, tem uma compreensão equivocada também de achar que Jesus ele veio num corpo com natureza pecaminosa, né? Então essa também é uma tradução errônea, porque tem um texto do apóstolo Paulo que ele diz assim que Jesus assumiu a carne pecadora, mais ou menos assim, né? A carne de pecado. Só que o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é que Jesus assumiu um corpo diferente do corpo de Adão. Né? Adão, ele tinha aproximadamente 4 metros de altura, né? E aí Jesus assumiu um corpo não com 4 metros de altura, né? O corpo de Jesus era semelhante ao nosso. Aquele povo daquela época. Exato. Outra, tem um texto mais que diz que Adão ele enxergava os micróbios. A visão era muito aguçada. Extremamente. Ele via no ar, assim, não precisava de microscópio. E ela fala que as cutículas eram rosadas. O que isso quer dizer? Quer dizer que se as cutículas são rosadas, isso significa
saúde. Saúde, né? Entende? Era o rosado. Agora é interessante uma coisa aqui, veja. Rosado é uma cor meio. Você não vê, às vezes a pessoa branca está no sol, fica no vermelho ali. Era mais ou menos essa roupa, dando que eu entendi o quê? Que ele era cheio de saúde, não tinha saída, não tinha isso. Como sua plenitude, né? É, como sua plenitude. Você sabe que essa vontade de Deus habitar com o ser humano, isso nasceu no Éden. Sim. Porque quando Deus criou Adão e Eva, eles falavam face a face de Deus. Eles, na virada do dia, via Deus falar com eles. Então, quer dizer que essa era a vontade de Deus. O que acontece? O pecado entra. O pecado entra. Lógico que foi pela condição humana, foi pela vontade humana que o pecado entrou. Mas mesmo assim, Deus não deixa o ser humano só. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus fala assim: olha, eu quero habitar no meio de vocês através da tenda, eu quero, faz um santuário, eu vou estar. Faz uma casa para mim. Todo mundo tem a casa dele, faz uma casa para mim. Só que a minha casa, pela minha natureza, precisa ter as especificações que eu vou falar para você, né? E aí se forma o Só que, Paulo, é interessante que, da mesma forma com que o povo de Israel se rebelaram, depois eles perderam até o santuário, porque foram cultuar outros deuses, e o povo de Israel perdeu então a condição de povo escolhido de Deus. Aí Deus falou assim: agora nós temos que fazer diferente, uma coisa que já estava planejada antes mesmo da fundação do mundo, que seria Jesus vir à terra representar quem é Deus. Então, depois disso tudo, Jesus vem, habita entre o ser humano, e agora ele, ao invés de continuar aquela ligação com o povo de Israel, ele agora abre o leque. Ele abre. Entende? Ele mesmo diz, né? Quando eu abrir os braços, eu vou estender graça para todos, né? Todo que olhar para aquele que está pendurado no madeiro será salvo, né? E outro ponto importante, Paulo, que quando Jesus falou para os senhores: vocês vão pregar em Jerusalém, Samaria. depois vocês vão pregar em Samaria, depois vocês vão pregar na Judéia, e depois vocês vão para os confins da terra. Então aquilo ali era Deus dizendo o seguinte: olha, já que o povo de Israel eles perderam, né, essa noção de quem é Deus, então vamos dizer o seguinte: agora a mensagem ela vai atingir todo mundo. Sim. Nós que somos judeus, nós que somos gentios, eu não sei, às vezes aqui alguém pode ter sangue judeu, né? Mas se não tivesse gentil, então aquilo que Deus havia proposto lá no Éden, que era habitar com o ser humano, depois passou para o povo de Israel. Ele está retomando. E só que hoje ele habita conosco de que maneira? Dentro, né? Através do Espírito Santo. É dentro. Hoje o templo é você, né? Hoje o tabernáculo. Você sabe que nós somos muito mais privilegiados do que eles, então. Exato. Entende? Do que o povo de Israel. Mas por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi tão abrangente, tão grande, que ele deu de presente para a humanidade isso, né? E sabe qual que é a parte? É que não enxergam, continuam sem enxergar o presente. E não querem aceitar que o templo é o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser, eu vivo de acordo com os meus desejos, as minhas vontades. Ou seja, estão dispensando o presente que Deus deu, né? E a questão de Jesus ter se transformado em carne, a gente precisa deixar isso claro, que Jesus, ele se transforma em carne, mas a natureza moral de Jesus é a mesma natureza de Adão. O que muda é a natureza física. Por quê? Porque Jesus assume um corpo já deteriorado pelo pecado com o passar dos anos, entendeu? E você sabe essa é a diferença. Outro ponto importante também, que Gosto de Jesus, era de Moisés. a gente tem que deixar para aqueles que estão ouvindo, porque acontece o seguinte: olha, Jesus ele veio na condição de Adão antes do pecado. Sim. Para dizer para o ser humano assim: tem condições de viver sem pecado. Exato. Tem condições de viver sem pecado. Sim. Porque a condição de Adão era: Deus falou assim: olha, você vai viver no jardim do Éden, só que você vai viver com livre-arbítrio. Então você pode escolher. Aqui, tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode usar se você quiser. A partir do momento que você usar, a morte vai entrar. E aí a coisa. Essa foi a acusação do diabo. Ele foi diante de Deus e falou: tá vendo? Não tem como, a sua lei é extremamente injusta. E Jesus chega e fala: não é injusta. Aqui, ó, o que eu estou fazendo? Eu assumi um corpo deteriorado, né? A natureza é a mesma de Adão, a natureza intelectual, a natureza moral é a mesma de Adão, mas eu assumi e venci para provar que você, diabo, é mentiroso, né? E aí o que acontece? Como o ser humano já nasce pecador, aí a gente precisa de um salvador. Essa é a diferença, porque se a gente não tiver um salvador,
não tem como a gente herdar a vida eterna. Né? Aí, Essa consciência que os pastores pregam, que Jesus nasceu no corpo pecaminoso. E como é que Jesus vai nascer no corpo pecaminoso? Né? Se a Bíblia é clara, ele diz que o próprio Espírito foi quem foi ao ventre de Maria. Não, e outra, é aí que eu quero entrar. Né? Então, o que leva a pessoa a falar que Jesus assumiu uma forma pecaminosa, né, se transformando em carne, se fazendo em carne, é porque essa pessoa não estuda a Bíblia. Sim. Porque se nós formos olhar na palavra de Deus, quando o anjo Gabriel vai dar notícia para Maria, ele fala: Maria, esse ente santo, olha só, esse ente santo vai ser gerado em você. Entende? E a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que gerou. A Bíblia não está dizendo que Jesus foi gerado através de 2 células humanas, como nós somos gerados aqui. Veja, o Espírito Santo que fez isso. Na reprodução humana, espermatozoide mais o óvulo. Quando se une, se forma um embrião e ali se vai torna o da mãe, sim. Qual que é a grande evidência que você está falando? Que Maria era virgem. E permaneceu virgem. Isso diz que o que aconteceu nela foi algo sobrenatural feito pelo Espírito Santo. Agora, como que ela ia explicar isso para as pessoas que não queriam? Não, ela tentou explicar, mas as pessoas achou que era o quê? Era o que acontecia anteriormente. As mulheres ficavam grávidas e, para não dizer que era filha do sacerdote, falavam: não, é do Espírito Santo. Não era isso que falava? Essa parte aí que os irmãos deles tinham raiva dele. Porque eles nunca acreditaram, né, porque realmente o filho de Maria era Jesus. Os outros eram filhos de José. Né? Então, eles nunca acreditaram nessa capacidade do Espírito Santo estar ali e nascer uma criança. Eles acreditavam que o pai era coisa. Só que não acreditaria ter fé. Mas isso era o que era pregado ali. Sim, eles tinham só para as mulheres, e quando as mulheres ficavam grávidas, para ficar feio para eles, eles falavam isso: diga que está grávida do Espírito Santo. Mas o que acontece? Ali a gente tem 3 testemunhas, né? Então, no Antigo Testamento, a palavra de 3 testemunhas equivale. Né? Então, a gente tinha a testemunha Maria, falando que ela, atestando que era virgem. A testemunha mais pesada para mim, que era José, o marido dela, falou: não, de fato ela era virgem. Eu tentei deixar ela, porque eu também não acreditei no início. Né? E ele tentou, cascar fora. Como é que eu vou ficar com a mulher que vem com essa conversinha fiada? Se o anjo não aparece para ele tinha vazado fora. E ele era um homem tão justo que ele não queria prejudicar ela. Porque ele poderia ir no sacerdote e falar bem assim: essa adulterou. Ela seria apedrejada. Pode apedrejar. Eu sou mais comenta sobre isso. Ela fala que ele deixou secretamente para a reputação dela. Porque ela poderia ser apedrejada. E por que ele ia deixar ela secretária? Porque a culpa ia cair sobre ele. Então, quando ele saísse, ia ser assim: José vagabundo, ficou com a menina, engravidou ela e vazou. Então, ele preferiu ficar com a reputação manchada do que manchar dela. Se o anjo não intervém, né? Então, ou seja, a testemunha Maria, a testemunha que é José, que é o marido dela, que é extremamente pesado esse testemunho, né? E Jesus Cristo como testemunha. Então ali tinha 3 testemunhas, mas eles não aceitavam, né? Então assim, você vê que quando haviam 2 testemunhas falando uma mentira, que foi Ananias e Safira, agora, a gente vê que Deus matou. Deus não tolerou, por que Deus ia tolerar, né? Então assim, os judeus não pensam, né, que eles estavam, se eles estivessem brincando, eles estavam brincando com uma coisa muito séria, né? Mas mesmo assim não quiseram, não creram, né? E assim, Jesus ele tinha algo tão diferente dentro dele, tão especial, que a Bíblia diz que a primeira vez que Pedro vê Jesus, quando ele realiza o milagre ali, né? Diz que Pedro vem diante dele, ajoelha diante dele e fala assim: afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Peraí, meu amigo, a gente está falando de Pedro. Pedro era um cara duro, pescador bruto, menina. Ali não tinha essa coisa, não. Como é que Pedro atingiu essa convicção? Pescador parrudo. Né? E como ele chegou a essa convicção? Porque em Jesus havia algo especial, né? Só que esse algo especial de Jesus despertou foi inveja e ódio nos inimigos. Verdade. Exatamente. E aí, ouvindo ou não ouvindo a palavra? Aí é essa a questão. Rapaz, agora que eu esqueci logo que Tá certo. Isso aqui aí vai falar com o prólogo, né? Como a gente estava falando, o Evangelho, aí capítulo 1, verso 1 até o verso 18.
porque o que nós estamos estudando ali, o irmão de Maté falou ali, né, sobre o opólimo, né, que vai do capítulo 1, do verso 1 até o verso 18, né? Ou 13. E assim, esse prólogo quer dizer que o pró, ele vem de antes, né? Então assim, e esse logo, aí é o logos, né? Palavra, né? É o logos, que é a palavra que ele cita. Então assim, é o que vem antes, né? Que é a palavra que vem antes, né? Que vem lá no início. Ele está se referindo que essa palavra é o próprio Deus, né? É o próprio Senhor que se fez carne ali. E ali nós não falou da parte de domingo, nós não passou pela parte de domingo, a gente foi direto para a segunda. Mas se a gente olhar na parte de domingo aqui, a gente vai ver que vai explicar muito bem sobre a questão do logos, né? É porque nós comentando, deu uma pincelada lá. Porque lá no versuário praticamente é dizer. Já abrange, né? Já abrange. Então é isso. Mas interessante que C.S. Lewis ele escreveu, né, ele disse assim, creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque vejo, mas por meio dele vejo tudo mais. Então o cristianismo ele não vem só para a salvação. O cristianismo ele vem para te abrir a mente, para te abrir os olhos. Para você enxergar o que está oculto. Exatamente. O cristianismo vem para te fazer diferente, o cristianismo vem para abrir horizontes, o cristianismo ele é algo que... Você sabe que na história, Edmar, uma das coisas que os historiadores mais têm ódio é isso, né? Porque ele olha para o cristianismo e vê o que o cristianismo fez no mundo. Exato. E aí ele olha e fala assim, como que pode alguém ser cristão hoje em dia, né? Olha só, Olha as mudanças, olha né? o que o cristianismo plantou no mundo. Ele mandou, desmandou, matou, perseguiu, obrigou, empurrou a religião goela abaixo nos índios. Então assim, fez aqui no mundo, né? Como é que alguém hoje pode ser cristão? E aí vira ateu, né? Só que o que acontece? Eles esquecem de ver que a religião de Cristo está fora disso aí. Está fora disso aí. Olha a religião de Cristo, ele não ligava para o poder. Ele dizia assim, ó, se você quiser ser o maior, o que você tem que ser? No reino de Deus é o menor. Você tem que servir. Se vierem te dar uma bofetada na face esquerda, o que você faz com a direita? Ele oferece. Se vier te roubar a sua capa, faz o quê? Dá a túnica junto. Se te obrigar a dar uma milha, ande duas. Ou seja, essa religião que a Igreja Católica, quando se corrompeu, ela instituiu, não é a religião que Cristo instituiu. A religião de Cristo é aquela que Paulo tinha quando se entregou para ser morto por uma acusação injusta de ter incendiado Roma. Essa é a religião de Cristo. A religião de Cristo é aquela que quando o cara ia para dentro do Coliseu, ele não negava a fé e morria, ele não brigava pela vida, ele entregava a vida. Então essa é a religião de Cristo, né? Mas essa religião que foi instituída aí não é a de Cristo. Essa é a religião do diabo, só que isso não pegou Deus de surpresa. A Bíblia já disse, né, tudo que iria acontecer. É interessante, Paulo, que aqui em João, capítulo 1, verso 9, vai dizer que Jesus é a verdadeira luz que ilumina os homens, o mundo e os homens. Exato. A verdadeira luz. E aí a gente entende quando isso acontece lá no jardim, né? Quando Deus fala assim, haja luz e o mundo clareia. Entende? E o mundo clareia. A verdadeira luz. O que Deus está mostrando ali? Fala, olha, é o seguinte, eu vou fazer o sol e depois eu vou fazer a lua. Mas isso são coisas temporais. A verdadeira luz é essa aqui, haja luz, o mundo brilhou, né? Então, aí tem gente que pensa assim, mas como Jesus não está ali, mas ele está falando que é Deus que está falando, entende? E quando a palavra diz Deus, ela não está falando do Pai, ela está falando da unção, da união de três pessoas no mesmo propósito. Porque se a gente for olhar a palavra Deus, ela não é um nome, ela é um título. Esse título ele foi criado exatamente para isso, para dar nome à união dessas três pessoas. Então, toda vez que a Bíblia está falando Deus, ela não está falando de apenas Deus o Pai. Veja que a Bíblia ela difere, ela separa. Quando ela vai falar de Deus Pai, ela diz Deus o Pai. Quando vai falar de Jesus, o Filho, o Espírito Santo, o Espírito Santo. Toda vez que a Bíblia está falando Deus, ela está falando dos três. Dos três. E é por isso que está falando, Deus disse haja luz e o mundo brilhou. Quer dizer, a luz do mundo, a luz que ilumina os homens. Jesus Cristo, a verdadeira luz. Interessante que essa luz a gente vê lá no Espírito de Profecia, né, na Espanha, quando
a perseguição, ele diz, e a luz, nasceu luz na Espanha, foi quando o povo agregaram e aceitaram a palavra ali e começou a expandir no mundo todo. Né? E aqui, quando ele fala que Deus, que Cristo veio, também o irmão acabou de citar, que a luz expandiu novamente. Por quê? Porque o mundo vivia num mundo de trevas. Mas quando Cristo veio, nem todos aceitaram, porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz. Né? E aqui ele nasceu novamente para iluminar a visão do povo que estava cego, não estava crendo quem era Jesus. Por quê? Nós sabemos de onde ele nasceu, nós sabemos quem são os pais dele, sabemos de onde ele veio, como ele disse que ele é o próprio Deus. Veja só, quando Deus vai criar o homem, veja, o texto não fala, eu vou criar o homem, fala assim, façamos o homem. Então Deus fala, façamos o homem. Agora, quando vai criar, diz assim, ó, Deus formou o homem, Deus criou o homem. Por quê? Está falando dos três. Esse Deus é um título. Nós vendo ali o nome Deus, nós já vemos que está no plural. É um S bem no final. Deus. Interessante que no grego existe o singular, o dual e o plural. Não é só singular e plural. E quando a gente vai para esse texto, façamos, ele está no plural, ou seja, são mais de duas pessoas presentes ali naquele momento da criação. Quando vai confundir a língua, para dividir o povo, fala a mesma coisa. Desçamos e confundamos a língua deles. E é interessante que Aí quando vai falar do ato acontecendo, ele vai falar, Deus desceu, confundiu a língua deles. Viu? Mas os três estão juntos. De verdade. As meninas lá em casa, nós fazendo o pequeno grupo, ela procurou, mas pai, quando Cristo voltar, quantas línguas você falar? Eu digo, por quê? Não, porque o pessoal fala língua dos anjos, como é que os anjos falam? Eu digo, agora tu me dá com tudo. Você fala normal, porque falou com Moisés, falou com Zacarias. Do jeito que você fala, ele fala. Eu digo que a língua é uma só. Como é que vai se ter? você fala inglês ou eu falo inglês. Por quê? Você Porque a língua vai ser uma só. inglês. Porque a Bíblia nos mostra que vai ser um país só. Não vai ter Japão, não vai ter China, não vai ter nada, vai ser um país só. É um povo Só. Então E vai vai ser voltar uma língua o só. plano original, né? O plano original, que era antes da Torre de Babel. Todos uma só palavra, uma só língua. E nem nós se reúnem aqui para nós fazer isso aqui, para que nós chegue lá na classe e nós falamos Uma língua só, né? É uma língua só, uma só palavra, mostrar para o povo que a gente está. É assim a cidade ali. Outra coisa que eu queria citar aqui, nós vimos lá a história do pai, que o Paulo acabou de citar, que ninguém viu o pai. E Cristo veio, quando os apóstolos procuraram, mostrando o pai, dizendo, já teve tanto tempo andando comigo, e não me procura para mostrar o pai. Quem vê a mim, vê o pai. João disse que no princípio era o verbo. O que é o verbo? Era a palavra. O que é a palavra? Você vê a palavra? Nós não vimos, nós ouvimos a palavra. Então, ninguém vê Espírito. Quem vê o Espírito Santo? Você vê em forma de Cristo. Deus é Espírito, ninguém vê. Aí as pessoas estudiosos colocam, Deus é um anjo que tem um olho. Deus não é anjo. Deus não é anjo, Deus não é serafim, Deus não é querubim, Deus não é nada. Deus é Pai. É que meu irmão falou, antes da eternidade, Ele é Pai da eternidade. Então nós não temos uma mente para chegar até onde Deus, saber a origem dele. Então sabemos que é apenas um vento, uma palavra. E as pessoas que gostam de colocar o Espírito Santo como uma força, né? Sim, como força. A minha irmã, ela é espírita, lá em Belém. Ela está vindo aí fim de ano, eu vou falar com ela, tem muitos anos que ela não vem, ela é muito apegada comigo. Se ela não vê, ela quer que eu vá, eu estou fazendo uma força para ele. Uma força mesmo. O menino já não, o Samuel parece que vai estar diferente. Antes de nós, o Gerson também, aí no mais nada dizia que o Gerson estava com aquela menina lá, por muita louvação, o poder de Deus é maravilhoso, tirou ela da vida dele. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vai diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Sim, olha, o Espírito Uma mente não geme, uma mente não clama. O Espírito Santo clama com gemidos
E inexprimível. outro, ele entristece, não tem como. Entristece. Se ele entristece. A Bíblia diz que o Espírito Santo tem uma mente. E a pessoa Ele sonda, o Espírito Santo sonda os nossos corações. Quando Ananias e Safira chegam perto de Pedro, Pedro já estava sabendo o que tinha acontecido, já tinha falado. O Espírito Santo já tinha falado para Pedro. Você vê que quando Filipe eunuco, o Espírito Santo conduziu ele, falou, vai lá e conversa, fala assim. Sim, o Espírito Santo falou, uma força não fala. Uma força não fala. Uma força não clama. Aonde? Nós conhecemos todo tipo de força. Diz que é um ser. Nós conhecemos a força da atração. A força da atração, nós conhecemos a força da energia, a força da natureza. A gente não vê isso, não vê falando. O que a gente vê na cruz do Calvário, a natureza se comportando de uma forma por não acreditar o tamanho do amor de Cristo, sendo morto uma morte de cruz, a morte mais cruel por causa das pessoas, por amor. Então a natureza não resiste, mas não fala isso. E você conhece, ele sabe que existe o Espírito Santo por causa da força. E ele diz que Jesus é reencarnado. Meu Deus do céu. E se você debater com eles, ele puxa a Bíblia, prova dentro da Bíblia. Se você não tiver retirado da Bíblia, ele bota você no bolso. Ele bota você no bolso. E ele é metido, aqui nós chamamos ancião, lá ele também é dessa altura, a capacidade dele, toma conta de uma igreja lá. Ele fala, quando comunica, eu concordava com ele por algumas coisas que ele falava verdadeiras, né? Mas a maioria das coisas são erradas. Interessante que a lição ela termina falando sobre um tema recorrente, falando sobre a glória, né? Glória de Deus. Como, isso aqui é tão interessante a lição, porque ela fala assim, olha, como que o ser humano ele vai processar a ideia de uma glória de Deus ser crucificada na cruz, que era um instrumento de tortura, que era um instrumento de vergonha. Então, assim, olha, se você olhar para o olho humano, você vai como é que Deus morre numa cruz? Não tem como. Mas a lição diz aqui que a cruz se tornou um ponto de luz, e esse ponto de luz é onde vem a salvação. Veja, aqueles que olharam para a cruz com o intuito de salvação foram salvos. Foram salvos. Entendeu? O próprio Carrasco, centurião, que ficava no pé da cruz, quando Jesus morre, fala, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Precisou de haver algo de espetacular para que eu pudesse reconhecer quem era Deus. Mas aqueles que tinham fé, aqueles que reconheciam, aqueles que conheciam o Evangelho, sabiam que ele era Deus. Para o outro, não, isso, olha, vamos colocar em cima rei dos judeus, isso aí é o que? Isso aí era uma afronta. Se ferrar. Isso era uma afronta deles. Entendeu? Inconscientemente, Pilatos estava relatando o que era realmente. Mas a cruz, em vez de se tornar um instrumento de vergonha para Jesus, a lição diz que essa se tornou um instrumento de glória. E se tornou um instrumento de luz. E é pela cruz que o ser humano, então, ele é salvo. E olha como o Filho de Deus se tornou homem para que o homem pudesse ser chamado Filho de Deus. Olha o caminho que foi feito para a gente alcançar a graça. É interessante. Tem pessoas que falam que a cruz... Uma troca de valores, uma inversão de valores, aliás. Tem pessoas que falam que a cruz ela é maldição. Muitos pregam por aí que a cruz é maldição. Maldito o homem que é pregado no madeiro. Né? A Bíblia diz isso. Né? Mas você sabia que o povo de Israel estava sendo preparado para isso? Porque veja o seguinte, quando o povo de Israel estava no deserto e ele chegou no lugar onde tinha serpentes abrasadoras, o que Moisés fez? Ele fez uma cruz, colocou no centro do acampamento, todos aqueles que eram atingidos por aquela víbora olhavam para a cruz e não morriam. Então ali já estava mostrando que um dia teria uma cruz que Jesus iria morrer, que aqueles que olhassem para a cruz também não morreriam mais. Tinha vida. Aí o que é que acontece ali na cruz? Cristo subiu ali para dar vida a todos, iluminando a todos e mostrando que não é isso que o povo diz, que a cruz é, como é que diz, é maldita. Exato. Não é isso, não. A cruz é uma ponte de salvação para o ser humano. Um instrumento de tortura, um instrumento de vergonha, um instrumento de salvação.
Bom, meus amigos, Criativo demais, né? queremos agradecer vocês mais uma vez por estar aqui conosco, tá? Espero vocês aqui no próximo sábado para a gente recapitular a lição mais uma vez, tá? Eu vou pedir para o irmão terminar com a oração para a gente finalizar. Deus, glorioso Pai, nós te agradecemos por esse momento de estudo da tua palavra, estudo da lição. Nós te agradecemos pelo aprendizado que nós tivemos. Que teu Santo Espírito trabalhe em nosso coração e nos direcione a toda a verdade que temos. Nós te agradecemos por mais um sábado em que alcançamos e que possamos desfrutar de um sábado na tua presença. Tá? Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Te oramos em nome do teu filho amado Jesus.